E olha o seguinte, nós vamos falar do Guarani. Tá chegando o Bugre, vem na tela. Os titulares do Guarani se reapresentaram na tarde de ontem, após a derrota para o Goiás por 2-0 no Brinco de Ouro. Na preparação para o duelo contra o Botafogo, o Bugre segue com desfalques importantes para essa última rodada. Regis e Matheus Lud, que levaram o terceiro amarelo contra o Goiás e não entram mais em campo na temporada. No meio-campo, Andrigo deve assumir a posição do camisa 78. Já na lateral direita, Diogo Matheus, que se recupera de lesão, pode aparecer como substituto de Ludic. Além dos dois suspensos, Daniel Paulista segue sem poder contar com os atacantes Bruno Sábio e Júnior Todinho e o volante Rodrigo Andrade, que continuam no departamento médico. Independente de quem entrar em campo, o foco, por mais que seja muito complicado, é conquistar o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. Mas para isso acontecer, o Bugre precisa vencer o Botafogo fora de casa no domingo e ainda torcer para Avaí, CSA e CRB tropeçarem nos seus respectivos confrontos. Ô, Gleger, eu tenho um recado aqui do Zé Ricardo. Zé Ricardo, dentista aposentado por muitos e muitos anos, foi o meu dentista. Depois ele se aposentou, né? Mas ele é telespectador assíduo e ele disse que você foi injusto com o Rafael Martins. Primeiro gol contra a equipe do Goiás, gol de falta do Elvis. A bola desviou na cabeça do Pablo. Você não falou nada a respeito disso e ainda ficou complicada fazer a defesa. Olha aí o lance. Olha lá. Olha o lance. Ele Olha o lance. falou, Olha o você lance. não disse nada, dificultou a defesa do goleiro. De forma porque alguma. a bola desviou na cabeça do Pablo e Mas você ela não foi muda a injusto trajetória. com o Rafael Martins. Zé Ricardo falou que você foi injusto com o Rafael Martins. Criticou e decretou a derrota do Guarani nas costas do goleiro. O Zé Ricardo tá nos assistindo, né? Sim. Mandar um grande abraço para você, Zé Ricardo. Mas olha, não mudou a trajetória da bola. E o detalhe é que ele chega inteiro na bola. Se a gente, olha lá, ó, ele chega inteiro. Ele errou a execução. Isso acontece. Tudo bem, poderia ter muita gente. Ele demorou o tempo de reação dele. Olha lá, ó. Quando ele vai, a bola já passou. Porém, ele está inteiro na bola. É isso que eu quis dizer, olha lá. E ele toca. Ele faz o movimento errado, ó. Tá vendo? Então, quando muda a trajetória, sai do ângulo do raio de ação do goleiro, aí ok, eu concordo. Mas o toque do Pablo não desvia a trajetória da bola e não o tira da jogada. Ele está inteiraço no lance, ó. Olha aí, ó. Está inteiraço. Aliás, respeito a sua opinião, um grande abraço. Ele aposentou já, o dentista aí? Ele atende lá alguns clientes e tal, amigos dele e tal, mas ele tá aposentado. Vamos conversar sobre o goleiro. Será que tocou mesmo na cabeça do Pablo? Aliás, o Pablo, estranho, hein? Ele faz um movimento de pescoço como se ele estivesse atacando. Olha o movimento de pescoço que ele faz, olha lá. Como se ele estivesse atacando. Ele faz um movimento como se estivesse dando a cabeçada pro gol. Tem razão, Será que na hora deu um branco lá, ele achou que estava atacando? Ele não faz um movimento para tirar, né? Ele faz um movimento só Não, movimento para tirar não, é. Aparentemente parece que ele assusta, né? Olha lá. Ele gira o pescoço no ar e dá a cabeçada, que não pega. Mas se pega, ele ia fazer um golaço de cabeça. Tem muita gente mandando. Olha, se tu puder voltar essa imagem aí, tem muita gente me mandando mensagem no WhatsApp que nós não falamos nada. Ali, ó, essa imagem. Que o Nicolas Careca, nessa baixada que ele dá, ele tira o Rafael da jogada, ó. Tá vendo? E ele estava impedido, olha aí, ó. Tá vendo? Olha lá o Nicolas impedido. E aí quando a bola... Tem muita gente mandando... E assim, ó, e depois eu fui dar uma analisada e realmente, olha, ele abaixa, ó, tá vendo? Pode ser que nesse movimento do Nicolas Careca, aí sim que ele faz com que o Rafael retarde um pouco o movimento. Pode ser que isso... pro VAR, hein? Exatamente, ó. Isso dá discussão porque, inclusive, o Gagliotti, presidente do Palmeiras, o Atlético jogou com o Palmeiras no meio de semana. Sim, teve um lance. E o gol do Hulk, o Nátio Fernandes está dentro da pequena área e tira o corpo e a bola entrou ali, naquele cantinho na batida do Hulk. E segundo o Gagliotti, em duas oportunidades, num lance parecido, anularam gols do Palmeiras. Então, isso dá discussão sim. Dá discussão sim, bem lembrado, Glega. Oi, Júlio. Só uma coisa que tem me incomodado aí nos últimos dias, detalhe. O Nicolas Careca, ele tem uma característica, certo? Certo. Que é ser careca. Esse Nicolas aí,
não é careca. É só Nicolas. Nicolas Careca é o do CRB, que é careca. Ah, esse Nicolas aí não tem o apelido de careca? É que a gente tá falando desde segunda-feira Nicolas Careca. É verdade, mas esse aí é Nicolas. O Nicolas Careca é o Nicolas que é careca lá do CRB. Que coisa, amigo do Greg. Eu achei que era Nicolas Careca, porque o careca Antônio de Oliveira Filho também não é careca. Inclusive, eu fui até repreendido pelo Edu Pinheiro na transmissão. Ele disse isso, é Nicolas Careca. E não fala nada. E deixa o seu chefe errar, sim. E o Gleger é careca. Não, o Gleger entende. Não, você continua. Isso é pra sempre. Ah, é? Você entende. Eu não falei que você é careca. Careca! Esse é o Nicolas Careca. Esse é o Nicolas Careca, então, aí, hein? E aí deixaram eu falando errado na transmissão inteira e ninguém corrigiu. Corrigiu agora nós aqui, depois de uma semana. Agora? Depois de uma semana depois? Gente boa, hein? Legal, hein? Bacana. Sensacional. Olha ele aí, ó. Moiou. Falando, Júlio, um pouquinho aí do time do Guarani. Vai jogar no Rio de Janeiro, claro que é difícil, né? Resultados combinados, etc. Mas o Guarani tem chance, tem possibilidade de vencer o Botafogo e os outros 3 resultados acontecerem. Eu já vi muita coisa, estou nesse negócio aqui há muitos anos e já vi coisas impossíveis acontecerem com o próprio Guarani. Lá na Série C contra o Asa de Arapiraca, perdeu 4-1 o primeiro jogo e tinha que vencer o jogo da volta por 3 gols de diferença e conseguiu vencer. E depois contra o ABC de Natal, mesma coisa. Conseguiu também fazer a goleada e foi para a final contra o Boa lá em Varginha. Então, milagres acontecem também no futebol, né, Júlio? E tem esse exemplo, né, Batista, dentro da própria Série B, né? Em 2014, o Avaí era o 6º. Ele tinha que vencer o Vasco e torcer contra Boa Esporte e Atlético Paranaense. Conseguiu vencer o Vasco, Boa Esporte e Atlético Goianiense. Não venceram e o Avaí subiu. Então só tem um time de diferença, né? Naquela época o Avaí tinha que torcer contra 2 rivais. O Guarani precisa de 3, mas é uma situação muito próxima. Até a pontuação é parecida. Então, assim, o futebol ele desenha cenários imprevisíveis. Eu acho muito difícil, até porque os adversários, os concorrentes do Guarani, vão enfrentar times que já fizeram de tudo no campeonato, já não tem nenhuma projeção maior, já caíram, então já permaneceram, vão apenas cumprir tabela. Então, tirar esse esforço dos adversários, né, sem incentivo financeiro, vai ser muito difícil. Então é um cenário, é um desenho muito complicado para o Guarani. E só uma informação, falando em um desses concorrentes, que é o CRB, comandado por Alan Al, o Alan Al indicou o Thales no começo do ano para o Guarani, o Thales estava no futebol turco, e eu confirmei agora que o Alan Al indicou o Thales para o CRB. O CRB é um dos times interessados no Thales, mas se tiver interesse do Guarani na renovação dele, a prioridade do zagueiro vai ser continuar no Guarani, porque ele quer disputar o Campeonato Paulista de novo. Mas o CRB está aí monitorando a situação do Thales. Vai começar, Batistão, essa fase agora de monitoramento para lá e para cá também. Para a gente é bom, é importante, né? Porque os campeonatos estão paralisados, mas de forma até interessante. Esse período de entre-safra é período de muita especulação e para quem trabalha com rádio e televisão, é ótimo porque o torcedor fica curioso, quer saber o que aconteceu, quem saiu, quem não saiu, quem está chegando, o técnico vai permanecer ou não vai permanecer e isso dá audiência. É atrás da audiência que a gente corre sempre. Quem informa é ótimo. Para quem tem que analisar como nós é terrível. Porque o que tem, apesar do profissionalismo dos nossos profissionais aqui todos... Eu não estou falando dos comentaristas, estou falando dos repórteres, apresentadores, todos, que checam a informação antes de trazê-la para você, nosso cliente, tem muita fake news, tem muito balão de ensaio. E ficamos nós aqui, isso faz parte do trabalho, né? Não estou reclamando, mas é uma época que você tem que tomar um cuidado gigantesco. Ah, porque está chegando. O cara às vezes nem está sabendo do interesse dos clubes, mas faz parte do contexto. Mas é difícil. Ô, Gleger, ontem você falou do Samuel Santos, parece, né? Pelo menos é ele que vai para a coletiva. Talvez seja um indicativo de que estará no lugar do Ludic lá diante do Botafogo. E eu acho, Batista, que deve-se muito a participação do Pablo no segundo tempo, quando tem a mudança lá no jogo contra o Goiás, que ele tira o Ludic, coloca o Alan Vitor e traz o Pablo para jogar de lateral. O Pablo foi muito mal, né? De lateral. Eu dizia, inclusive, na transmissão, falei, olha, o Pablo tem dificuldade de recomposição,
O Pablo tem dificuldade de fechamento de linha. Ele sempre teve essa dificuldade quando joga de lateral. Jogando ali na segunda linha ali, ele é um jogador muito bom, profundidade, verticalidade, né? Sabe bater bem na bola, faz cruzamento com qualidade também. Agora, de lateral ele tem muita dificuldade. Então, eu acho que o Daniel Paulista tá fazendo o quê? Olha, vou manter o Pablo lá na segunda linha, certo? E traga o Samuel, que é da posição. Pô, foi contratado, pô. Ah, mas tá sem ritmo. Mas tá sem ritmo, uma hora vai ter que jogar, né? Senão tá fazendo o quê aí no elenco? Então, a princípio, eu pensei que ele manteria o Pablo ali. Mas, né, vendo aí e agora sabendo que o Samuel vai para a coletiva, é bem provável que apareça o Samuel do lado direito ali, viu, Batista? Pode ser despiste também. Eu não estou discordando do que o Glega colocou. É tudo que ele falou, só que já foi jogador do Guarani para a coletiva que sequer viajou. Lembra do que aconteceu com o Júlio César recentemente. Então, nem sei se o Guarani tem cabeça nesse momento, tamanha a cacetada contra o Goiás. O pessoal ficou muito chateado com razão, mas agora pode pintar essa oportunidade. Eu não conheço o Samuel para dizer, ó, vai resolver o problema. O fato é que o lado direito inteiro, tanto defensivo como ofensivo, está com um problema e só tem o Pablo para resolver duas situações.